Olá, estamos de volta com mais um Dicas de Direito Argente Advogados e hoje vamos dar continuidade à análise dos direitos trabalhistas alterados pela reforma trabalhista. Lembrando que todos os outros vídeos dos outros direitos alterados pela reforma trabalhista estão disponíveis no nosso canal no YouTube, Argente Advogados, e também estão armazenados no IGTV para quem usa essa ferramenta. E qualquer coisa, sempre pode mandar aquele direct, aquela mensagem que eu tô aqui para responder no que eu puder ajudar. Bom, hoje o que a gente vai analisar? Vamos analisar mais 3 direitos alterados pela reforma trabalhista, que é o trabalho de tempo parcial, o trabalho intermitente e o trabalho autônomo, tá? Esses 3, trabalho autônomo, trabalho de tempo parcial e trabalho intermitente. Começando agora com o trabalho autônomo. O que é primeiro o trabalho autônomo? O trabalhador autônomo é aquele que trabalha por sua conta e risco, tá? Ele não tem garantia de salário, ele não tem patrão, ele é o dono do seu próprio negócio, tá? É o empreendedor, é o freelancer, é o médico, é o pedreiro, tá? Eles são empregadores de si próprio, tá? Esse é o trabalhador autônomo. Como que era antes? Antes, o trabalhador autônomo não tinha uma regulamentação. O que se sabia que o trabalhador autônomo era aquele que prestava o seu serviço por sua conta e risco, ele era o seu próprio empregador, e ele poderia prestar serviços, fazer bico para vários tipos de empregadores, para vários patrões, digamos assim, e não existia uma continuidade no seu serviço. Então, ele trabalhava 1, 2, 3 dias para uma pessoa, trabalhava mais 1, 2, 3 dias ou meses para outra pessoa, tá? Como que ficou agora? Agora, existe existe uma regulamentação na CLT. Continua trabalhador autônomo sendo aquele que trabalha por sua conta própria, por sua conta em risco, tá? Porém, agora existe alguns critérios, tá? Quais sejam? Agora, o trabalhador autônomo, ele pode trabalhar, tá? Somente para o mesmo patrão, então ele não precisa ficar rodando para não caracterizar a relação de emprego, ele pode trabalhar somente por um patrão e pode ser contínuo, tá? Sem que isso caracterize que ele seja um empregado, tá? Então, como é que era antes? O trabalhador autônomo, ele trabalhava para vários patrões, ele fazia vários bicos, tá? E sempre de uma forma descontínua. Como é que agora o trabalhador autônomo, ele pode trabalhar sempre para o mesmo patrão e de uma forma contínua? Ah, Helena, mas então qual a diferença do autônomo para o empregado, tá? Pois é, aqui ficou super tênue, então atenção, empregadores, tá? Ficou super tênue aqui a relação entre até que ponto é trabalhador autônomo e até que ponto começa o empregado seletista, tá bom? Vamos agora para a segunda dica de direito alterado pela reforma trabalhista. Segunda dica de direito alterado pela reforma, tá? Que é o trabalho de tempo parcial. Como que era o trabalho de tempo parcial antes na reforma, tá? O trabalhador, ele fazia até 25 horas de trabalho semanais, ele não podia fazer hora extra e não podia vender 1/3 das suas férias, tá? As suas férias eram de 8 a 18 dias, conforme o número conforme a sua jornada. Então, dependendo de quantas horas ele fazia na semana, se estabelecia o número de férias que ele tinha direito. Como que ficou agora, após a reforma, tá? O trabalhador de tempo parcial, ele passa de 25 horas por semana para 30 horas por semana, sem poder fazer hora extra, ou ele pode ser de 26 horas semanais com mais 6 horas de hora extras, tá? Essas horas extras, elas podem ser pagas ou compensadas, tá? Ainda, o empregado de trabalho parcial, ele pode agora vender 1/3 das suas férias, e as suas férias agora, diferentemente como era antes, que era de 8 a 18 dias, agora elas são de 12 a 30 dias, conforme o número de faltas que esse trabalhador teve durante o ano. Então, se ele teve X faltas, ele vai ter X dias de férias, tá bom? Essa foi a segunda dica de direito alterado pela reforma. E agora o último direito alterado pela reforma que vamos analisar hoje, tá? Que é o trabalho intermitente. O trabalho intermitente, ele não tinha regulamentação antes, então antes não havia essa categoria trabalho intermitente, e o trabalho intermitente foi criado
pela reforma trabalhista, tá? Então, o que é o trabalho intermitente? O trabalho intermitente é aquele trabalhador que ele tem vínculo de emprego, ele tem carteira assinada, ele é seletista, mas ele não trabalha todos os dias para o seu empregador, ele só trabalha quando ele é chamado. Consequentemente, ele só ganha salário nos dias que ele efetivamente trabalhar. Nos outros dias, ele não ganha salário e pode ter outros contratos de trabalho com outros empregadores, tá? O trabalho intermitente, ele pode ser aplicado em qualquer profissão, menos para os aeronautas, que tem uma classificação e uma legislação própria. O contrato de trabalho tem que ser necessariamente por escrito, tá? E diferentemente daquele trabalhador normal que vai todos os dias trabalhar, ele não recebe, o trabalhador intermitente não recebe o seu salário no final do mês, mas assim no final de cada período que ele trabalhar. Então, por exemplo, o empregador chamou ele para trabalhar durante 5 dias e o trabalhador intermitente vai receber o seu salário no final desses 5 dias e não no final do mês, tá? Mas como que se opera esse trabalho intermitente? O empregado, ele tem um contrato de trabalho escrito com o seu empregador, assim como qualquer outro trabalhador, tá? E o empregador, ele tem que avisar da necessidade que ele quer o trabalho desse empregado, tá? Até 3 dias antes. Então, 3 dias antes, o empregador, ele manda uma mensagem por qualquer meio considerado, qualquer meio de comunicação, pode ser uma mensagem WhatsApp, pode ser um e-mail, pode ser uma carta registrada. Então, o empregador manda essa mensagem até 3 dias antes da prestação de serviço e fala: olha, empregado, eu quero que tu trabalhe de tal e tal período para mim e quero saber se tu aceita essa proposta de vir aqui trabalhar para mim. Se o empregado, se ele aceitar, ele tem até um dia útil, tem que ser um dia útil, tá, para responder. Se ele não responder, entende-se que ele recusou essa oferta de trabalho e isso não gera nenhuma penalidade, tá dentro da liberdade do empregado aceitar ou não, tá? Uma questão importante de se considerar é que caso o empregador faça a proposta, tá? Em até 3 dias, o empregado responda em até um dia útil e uma das partes não apareça na relação, ou seja, o empregado não aparece para trabalhar, ou o empregador não dá o trabalho que ia dar a esse empregado, então, a parte responsável por não ter ocorrido o trabalho tem que pagar 50%, tá, para a outra parte do valor que seria devido por aquele dia de trabalho ou por aquele período de trabalho. Então, essas foram as dicas de direito Argente Advogados de hoje, tá? Onde analisamos 3 direitos trabalhistas alterados pela reforma, o trabalho autônomo, o trabalho de tempo parcial e o trabalho intermitente, tá? Segunda-feira que vem, também aqui, também às 8 horas, vamos analisar os 3 últimos direitos alterados pela reforma trabalhista, tá? Quais sejam? Vai ser a contribuição sindical, que deixou de existir, convenções e acordos coletivos e o direito do empregado entrar com uma ação trabalhista na justiça, que teve significativas alterações. Então, fique por dentro, siga-nos no Instagram, LinkedIn e Facebook e agora também no nosso canal Argente Advogados. Até mais!